Perfeito, pessoal. Vamos lá, então, né? Eu só vou manter minha câmera desligada também. Minha internet está oscilando um pouquinho, né? Então, até para não atrapalhar aqui, vou manter aqui a tela, né? Compartilhando com vocês. E vamos lá. Como a Tati falou, aí esse é o nosso segundo workshop. O tema dele é falar um pouquinho ali, né? Da base de contatos, falar um pouquinho do lead tracking, né? E aí, muito importante, né? A gente gera o lead, a gente faz todo o trabalho de atração, gera os leads, e agora é a hora que a gente vai ter que fazer essa gestão dos leads, né? Como que a gente vai fazer essa tratativa, tá? Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Na apresentação, eu detalhei um pouquinho, então, algumas integrações de CRM que vocês têm, que a Lahar tem, que vocês podem utilizar, integrações nativas com CRMs, tá? E quem não tem um CRM, né? Quem vai fazer tudo pela Lahar direto? A gente vai conversar um pouquinho ali também sobre personalizar a base de contatos de vocês, para que vocês façam essa tratativa ali por dentro, tá? E aí depois a gente vai falar um pouquinho do lead tracking, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentando aqui para vocês, vou apresentando os slides, vou mostrando ali também na Lahar, mostrando, né, o passo a passo. Conforme vocês tenham dúvidas, sintam à vontade, né, para ir mandando ali no chat. A Tati vai intermediando também, tá? Fiquem à vontade para a gente ir conversando. Acabou o workshop, tem alguma dúvida? Fiquem à vontade para mandar direto ali para a Tati e para o Weber, que eles vão auxiliando vocês também, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, né? CRMs integrados ao Lahar. Como essa parte não é a principal, né? Mais um adicional aí para vocês, eu vou passar por ela de forma rápida, tá? Se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E também tem muito conteúdo disso, né? Na própria central da ajuda da Lahar, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. A gente tem alguns CRMs integrados ao Lahar de forma nativa, né? E quando a gente tem um CRM ali para gerir os nossos contatos, é muito importante, né, a gente ter a passagem de informações de uma ferramenta para outra. Então, é muito importante a Lahar, por exemplo, enviar as informações para o CRM, né? Então, a Lahar um novo lead foi gerado e a Lahar vai enviar esse lead para o CRM para que o comercial faça a tratativa desse lead. E aí, dentro do CRM, o comercial vai passando lead por várias etapas do funil, né? Qualificação, proposta, negociação. E cada etapa, né, exige da gente uma qualificação diferente, uma tratativa diferente. Então, alguns CRMs, algumas integrações permitem com que essa informação volte ao Lahar e a gente consiga fazer um processo comercial integrado bem bacana, tá? Então, vamos lá. Hoje, quais são os CRMs que têm integração de forma nativa com a Lahar? O PipeRun, o PipeDrive, o Agender e o Nectar CRM, tá? Os três ali iniciais que eu passei para vocês, PipeRun, PipeDrive e Agender, eles passam a informação de ambos os sentidos. Então, a informação transita bem ali entre um e outro, tá? E a gente tem o Nectar CRM também, que é apenas o envio de informações do Lahar para o CRM de forma nativa. Tem uma integração com o Nectar CRM, que é via pluga, que aí é possível configurar ambos os sentidos, tá? Então, caso vocês prefiram uma configuração interna, quem utiliza esse CRM. Então, vamos lá. Primeiro CRM, o PipeRun. O PipeRun foi uma das últimas integrações que a gente lançou de CRM, tá? No geral também. Ele é um CRM 100% brasileiro. Ele está sendo muito utilizado. Inclusive, esse é o CRM que a própria Lahar usa para fazer a gestão de leads. E até dos nossos próprios clientes, né? A gente sempre ouve falar muito bem desse CRM, que ele é muito personalizável, que vocês conseguem ali, né, fazer a transferência entre os funis, trabalhar toda essa gestão, enviar as propostas, receber a devolutiva ali dos clientes que foi enviada por e-mail. Então, é bem completinha, tá? Eu não vou entrar em questão de valores, tem ali embaixo, né, de cada apresentação, se vocês quiserem dar uma olhada e depois entrar no site, tá? Ele é uma proposta bem bacana, e aí aqui tem todas as informações que a Lahar envia, né, para o PipeRun, então e-mail, telefone fixo, todos os campos básicos e os campos personalizados, tá? Depois do PipeRun, a gente tem o PipeDrive, que ele é bem bacana também, a Lahar já utilizou ele, né? Com a nova integração, a gente passou a utilizar o PipeRun, mas a gente já utilizou o PipeDrive também.
O layout dele é muito amigável, é bem fácil de mexer, a integração é muito fácil de realizar também, tá? Então, a gente tem ali com o Pipe Drive as informações que são enviadas, né, do Lahar para o Pipe Drive e do Pipe Drive para Lahar. Então, por exemplo, né, ali no Pipe Drive, a gente recebe algumas informações, status do negócio, o motivo da perda, algumas informações nesse sentido que a gente consegue receber, por exemplo, tá? E aí a gente consegue fazer uma tratativa, né, de acordo com essa informação. Então, assim como o Pipe Run, aqui a gente consegue receber o estágio do negócio. E se o lead está no estágio, por exemplo, de proposta, nesse momento, quando essa informação volta para o Lahar, vocês conseguem engatilhar ali o envio de um e-mail automático de uma apresentação da empresa de vocês. Às vezes é até padrão, né? Então tem o SDR ali e a pessoa já fala, me manda uma apresentação da sua empresa. Então, nesse momento, a gente já tem tudo automatizado. Então, por isso que é bacana, em um momento que vocês vejam essa questão do CRM, ver essa integração de ambos os lados, tá? A gente vai ter o Agender. O Agender é uma plataforma bem bacana, também brasileira, né, mais indicada ali para empresas B2B. E as informações, é um ponto que a gente tem que se atentar um pouquinho quando a gente fala do Agender. É uma plataforma muito boa, né? A gente consegue transitar informações, a Lahar consegue enviar campos personalizados, mas o Agender, ele não tem essa opção, tá? Então, por exemplo, se eu quiser enviar um campo personalizado em relação ao orçamento daquela empresa, e esse campo não existe no Agender de forma nativa, a gente não consegue criar esse campo customizado lá no Agender, tá? E, por último, né, de forma nativa, o Nectar CRM, que é apenas o envio de informação, né, do lado da Lahar, tá? Então, praticamente todos esses CRMs aí, só o Nectar que eu não vou saber confirmar para vocês, mas os demais, eles têm o trial. Então, vocês têm ali praticamente 15 dias para fazer um teste gratuito, bem bacana. No teste gratuito, vocês conseguem até realizar a integração com a Lahar, né? Então, testem, façam a integração, vejam o lead indo de um lado para o outro. E se valer a pena para a empresa de vocês, é muito relevante, sim, a gente ter o processo comercial ligado ao marketing, né? Tem tudo a ver. Então, é bem bacana, recomendo que vocês façam os testes gratuitos, tá? E aí, a gente tem as integrações através de outras ferramentas intermediárias, né? Os tão conhecidos Zapier e Pluga, que a gente falou um pouquinho na semana passada também. Então, através do Zapier, né, que é uma ferramenta que vai intermediar a integração entre uma ferramenta e outra, o Zapier, né, ele é uma ferramenta, não é uma ferramenta brasileira, e através dela, né, através dele, a gente consegue integrar ali o Salesforce, o Zorro, o HubSpot CRM, o Amo CRM, o Microsoft Dynamics, tá? A gente consegue fazer essas integrações. E aí, algumas considerações importantes quando a gente vai contratar o Zapier, tá? Então, ele é uma ferramenta estrangeira, o valor dele é em dólar, então o valor dele é um pouco elevado, tá? E ele não oferece suporte em português. Então, em alguns casos, ele não se torna aí muito bom para algumas empresas, tá? E a gente tem o Pluga. O Pluga é uma ferramenta brasileira, ele tem muitas opções de integração. E aí, entre as opções de integração, a gente vai ter o Nectar, como a gente citou, o HubSpot CRM, o Sales Time e vários outros, né, CRMs que vocês conseguem integrar também. Como é uma ferramenta brasileira, o suporte é em português e o valor é em real. Então, é algo aí que vale bastante a pena, tá? A mensalidade ali é bem tranquila. Caso vocês já utilizem um CRM, né, ele não tem integração nativa com a Lahar, vale muito a pena que vocês entrem no Zapier, entrem no Pluga e vejam se a integração é possível por lá, tá? Isso vocês conseguem fazer. Agora, vamos lá um pouquinho, né? Entrando aqui na Lahar, quando a gente entra na Lahar, vamos começar do início, né? A gente entra logo nessa tela aqui de dashboard. Mas vamos lá, Amanda, eu quero integrar o CRM, eu estou fazendo trial, eu realmente uso esse CRM e eu quero integrar ele com o Lahar. Então, a gente vai vir aqui, tá? Onde ficam as configurações e vai vir em integrações, tá? Aqui vai aparecer para a gente as integrações possíveis que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o Agender, a gente tem o Nectar, a gente tem o Pipe Drive. O Pipe Run não está aqui porque a integração dele é de um formato diferente, tá? Mas vamos lá. Vamos supor que a gente está testando o Pipe Drive, tá? Então, eu quero integrar o Pipe Drive com a Lahar.
eu venho aqui em configurar, tá? E aqui é um processo bem simples. Então, eu vou colocar o token, aqui tem todas as informações que eu posso enviar, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma nova regra, enviando a informação aqui, ó, do sentido da Lahar para o Pipedrive. Então, aqui, ó, eu vou vir em criar uma nova regra. Opa. Vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó. Eu consigo enviar quando o lead for marcado como oportunidade e quando ele realizar uma conversão. Então, se eu vier aqui, ó, quando o lead converter, né, eu vou gerar um negócio no Pipedrive. Então, sempre que tiver uma conversão ali, eu vou escolher o evento. Então, toda conversão que tiver lá no formulário aqui, ó, de agendamento de demonstração, eu já vou enviar esse negócio direto para o Pipedrive. Eu vou criar um negócio lá no Pipedrive, tá? Aqui a gente tem do Pipedrive enviando informações para o Lahar. Eu não vou adentrar a fundo aqui, porque não são muitas empresas, né, que têm essa integração, mas um ponto importante, né, para quem quer realizar uma integração com o CRM, a gente tem a nossa central de ajuda, tá? Então, procurem lá, ajuda.lahar.com.br. Aqui, eu peguei para vocês a integração com o PipeRun, tá? Então, lá na nossa central de ajuda, vocês conseguem ver todo o detalhamento, né, dessa integração, o que é essa integração e como ela funciona. Todos os campos, né, que são enviados, como fazer a configuração dessa integração. Então, aqui tem todo o passo a passo. A do PipeRun é feita direto por uma automação, tá? Que vocês enviam os leads a partir da ida. E aqui tem todo o passo a passo. Então, vamos lá, Amanda, eu quero saber como eu posso fazer para integrar o Pipedrive. Então, aqui na central de ajuda, eu procuro por Pipedrive. E aqui, ó, eu tenho integração Pipedrive, o que é e como funciona. Então, a Lahar me direciona, né, aqui para o passo a passo do Pipedrive, tá? E aqui a gente consegue, então, né, ver o passo a passo, as informações que são enviadas, as informações que a gente consegue receber, o passo a passo para realizar uma integração. E o bacana, né, no final, normalmente, de algum dos tutoriais, alguns tem aqui um vídeo explicando. Esse em específico não tem, tá? Mas no geral a maioria tem para facilitar. Mas é bem intuitivo, é bem fácil aqui o passo a passo que a gente tem na nossa central de ajuda, tá? Então é bem tranquilo. E aí, em relação a essa parte, a gente tem essas duas frentes, né? As integrações nativas com os CRMs e as integrações via Pluga e via Zapier, que são possíveis também, tá? Em relação a essa parte de CRM, pessoal, tranquilo? Vocês têm alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram levantar? Tranquilo? Vamos lá. A próxima parte, né, que eu separei aqui para a gente conversar um pouquinho, vai ser sobre a base de contatos, né, do Lahar. Então, como que ela funciona, né? Aqui a gente consegue, eu coloquei uma imagem para a gente ter uma visão geral ali, né, da base de contatos, CRM. Então, se a gente vier aqui na Lahar, ó, gestão de leads, base de contatos, a gente vai conseguir ter essa visão aqui, né, de todos os contatos que eu tenho na minha base. Então, vai ficar separado aí por várias páginas. E um ponto importante, né? Sempre quem está em cima é a última conversão que foi realizada, o último lead que entrou na base, tá? Então, aqui a gente tem os últimos leads, né, e tudo mais. E aí eu consigo ter uma visão geral do lead. Então, vamos clicar nesse último lead aqui. Eu entrando nele, eu consigo ter uma visão geral sobre ele. Então, eu consigo ver aqui, né, o número de celular, o e-mail, consigo ver o nome da empresa, consigo ver aqui algumas informações sobre a empresa, né, empresa, cargo, o site da empresa. Aqui alguns campos personalizados que a Lahar usa para qualificação, né? Então, por exemplo, marketing, já usou outra ferramenta de automação? Não. Qual que é o objetivo desse lead? Aumentar as vendas. Quais são os recursos que ele pretende utilizar? Automação de marketing, campanha de push e assim por diante. Aqui eu consigo ver toda a tratativa que esse lead teve, ó. Então, a gente vê aqui, a gente tem a opção aqui, ó, timeline de ações.
eu consigo ver todas as conversões que ele teve, os e-mails que ele recebeu. Se a gente for ver, ó, ele só estava recebendo os e-mails, ele não era muito engajado. Então, aqui a gente não vê nenhuma abertura de e-mail, por exemplo, tá? Aqui a gente tem uma, ó, mas raramente ele abria os e-mails, né? Então, aqui a gente vai conseguir localizar. Um ponto bacana é que a gente consegue filtrar aqui na timeline de ações as informações que vocês querem ver. Então, por exemplo, aqui eu consigo filtrar só as conversões que eu quero saber que esse lead realizou. Então, ó, eu desmarco todas as outras opções e aí eu só vou ficar com as conversões que esse lead realizou em algum momento. Ó. Então, ele já converteu no formulário de trial, ele converteu no formulário de criar conta ali no site, de uma pré-solicitação de trial. Então, ele teve várias conversões dentro do Lahar. Eu consigo ver as campanhas, né, ali que ele recebeu. Consigo ver a propriedade do lead, né? Então, se ele foi alterado para lead qualificado, se ele foi alterado para oportunidade. Consigo ver os fluxos de automação, então, se ele entrou em um fluxo, se ele saiu de um fluxo. Consigo ver em relação aqui às redes sociais, né? Esse lead não tem nenhuma interação aqui, mas, por exemplo, em relação à atividade do lead. Então, aqui, por exemplo, eu conseguiria ver se ele tivesse acessado o site, feito uma conversão ali direto no site e acessado, né, as páginas, a gente conseguiria ver, por exemplo, quais foram os acessos dele ali que o lead tracking captou, tá? Então, aqui, a gente tem essa visão geral do lead, é algo bem bacana, tá? Então, vocês conseguem editar informações do lead vindo aqui, ó, editar contato. O único campo que vocês não conseguem editar é o campo e-mail, porque ele é a chave primária da Lahar. Então, essa informação aqui vocês não conseguem editar de forma alguma, tá? Mas eu consigo editar o nome do lead, consigo colocar aqui o estado dele, a cidade dele, outras informações, preencher os campos personalizados por aqui. Fiz as alterações que eu queria, é só eu clicar em salvar e pronto, tá? Então, aqui a gente consegue ter uma visão bem bacana do lead, de forma bem ampla, tá? Tive algum contato com o lead, né? E estou fazendo a tratativa dele direto pelo Lahar. Como que a gente faz? Aí a gente pode vir aqui, ó, em anotações e anotar tudo que foi conversado com o lead, todas as informações captadas, né? Às vezes a gente está ali na ligação e vai captando algumas informações, então aqui eu vou escrevendo, né? Todas as notas importantes, tá? Consigo também enviar um e-mail de forma individual. Então, às vezes eu estou negociando, né? E eu preciso enviar um e-mail para aquele lead. Então, eu clico aqui, ó, e-mail. Vou selecionar um modelinho de e-mail aqui. Então, agradecimento, reunião com o próximo passo, por exemplo. Aqui eu vou colocar o assunto, vou colocar o remetente, né? E aqui eu vou escrever o e-mail. Então, eu posso apagar toda essa estrutura e começar do zero ou aproveitar essa estrutura. Clico em enviar e-mail, essa informação ela vai vir aqui para o histórico, né? E aí vocês conseguem acompanhar também a abertura desse e-mail, por exemplo, tá? Perfeito. Vamos lá. Então, quem não tem CRM e às vezes quer fazer a tratativa ali direto pelo Lahar, né, Amanda? Não tenho CRM, para mim eu só vou ter o Lahar mesmo, e para mim é bem mais fácil. Então, a gente consegue fazer aquele trabalho, né, com os campos personalizados que a gente comentou semana passada. Então, uma breve revisão. A gente tem aqui os campos básicos, né, que é nome, e-mail, cargo, telefone fixo. Esses são os campos necessários ali, os campos básicos para todas as empresas. Mas cada empresa é diferente. A minha empresa, né, precisa saber de informações diferentes do que a sua empresa. Então, para a Lahar, por exemplo, é muito importante que eu saiba, né, o tamanho da base daquele cliente, de onde ele se originou, né, se foi ali de uma campanha feita no Facebook, uma campanha feita no Google Ads, e assim por diante. Então, os campos personalizados, ó, eu vou usar para captar essas informações. E aí, vamos lá. Eu venho aqui, estou no meu processo comercial, a gente vai editar o lead, por exemplo, tá? E aí, aqui, conforme eu for editando o meu lead, eu vou alterando as informações aqui, tá? Então, por exemplo, vendas, e-mail de quem indicou. Então, vou colocar aqui o e-mail de quem editou o lead. Vou colocar aqui, ó, no marketing, o segmento que a empresa é, por exemplo. Eu vou fazendo todas as alterações enquanto eu converso e salvo. E aí, depois, tudo isso vai ficar salvo lá naquele lead em específico, tá? Então, vocês conseguem fazer o tratamento dos leads aqui também, tá bom? Vamos lá.
Um próximo ponto, né, que é um ponto muito importante também para a gente fazer essa gestão ali de forma bacana, é em relação à base de empresas, né? Então, às vezes, a gente tem uma conversão, tem mais de uma conversão de uma única empresa. Então, a Lahar, ela tem a funcionalidade chamada base de empresas, tá? Minha tela ainda está aparecendo aí para vocês? Tá. Perfeito. Então, aqui, ó, a gente vem em gestão de leads. Se eu clicar em base de empresas, eu vou ver todas as empresas, né, que tem pelo menos um lead na minha base. Então, aqui, ó, a gente tem 3 empresas, né, que eu coloquei de exemplo pra gente. A Caio Induscara, Lahar e a Rangel Contabilidade. A Caio, né, e a Rangel tem aqui um lead só, cada uma delas, e a Lahar tem 3 pessoas, né, que tem um cadastro ali na minha base. Então, se eu clicar em visualizar, eu consigo visualizar todo mundo da Lahar que está cadastrado aqui na minha base, por exemplo. Tá? E aí eu consigo ter essa informação, consigo entrar ali no lead da Caroline, por exemplo, e ver as informações que eu tenho dela, editar as informações para que eu tenha um controle maior das informações desse lead, tá? Então, a base de empresas, né, é bem tranquilo. A gente tem ali a visão geral. Então, para a gente lá é só o caminho, né? Gestão de leads, base de empresas é bem fácil, bem tranquilo. Aí a gente consegue visualizar, né? A gente tem também a parte de gerenciador de tags. Muitas empresas preferem ali trabalhar, né, com tags para segmentar um contato. Então, por exemplo, às vezes eu tenho várias segmentações, né, de empresas ali que eu posso trabalhar, vários segmentos diferentes. Então, nesse caso, eu consigo colocar tags iguais, né, para segmentos iguais, para pessoas do mesmo segmento, e tags diferentes para segmentos diferentes. Então, aqui na Lahar, vocês têm a opção, né, vindo aqui em base de contatos, por exemplo, de vir aqui, ó, em ações e gerenciar tags. Eu consigo ver todas as tags que em algum momento foram inseridas na minha base, todas as tags ativas, né, e quantos leads tem em cada tag, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue, né, ver algumas tags da Lahar. Então, por exemplo, a gente tem a tag agência para toda a agência, né, agência de marketing digital, que em algum momento já se inscreveu na Lahar, tá? Para fazer um trial, para saber mais informações, e a gente vai mantendo contato com essas empresas. E assim por diante. Então, ó, aqui, por exemplo, no segmento de agência, eu tenho 4.000 empresas. Se eu clicar aqui, eu vou ser direcionada para todas as agências que eu tenho. E aí eu consigo fazer ações específicas só para as agências, né? Que foi até um ponto que a gente conversou na reunião passada. É muito importante que a gente faça essa segmentação, é muito importante que a gente segmente, porque nem todo mundo tem o mesmo interesse. Então, não faz sentido nenhum a Lahar, como empresa de automação de marketing, enviar um conteúdo para uma agência e enviar o mesmo conteúdo para um prestador de serviço que faz um serviço completamente diferente, mas que quer utilizar a automação de marketing para captar mais leads, para gerar mais clientes, por exemplo. Então, são personas diferentes, né? Eu preciso trabalhar de forma diferente e as tags vão ajudar a gente dessa forma. Amanda, na hora que eu fui importar, né, o que aconteceu? Eu fui lá e importei a mesma tag de formas diferentes, né? Quero deixar só uma delas. Quero editar a minha tag. Então, aqui a gente consegue tanto editar uma tag quanto excluir uma tag. Então, por exemplo, vamos lá. Se eu pegar aqui uma tag, né? A tag de bronze, por exemplo, que é uma categoria de parceria da Lahar, né? Então, eu vi que não tem nenhum lead. Então, para mim não faz sentido. Eu venho aqui em ações, apagar e só dou a certeza ali, pronto. Agora, vamos supor que eu quero alterar essa tag. Eu só quero alterar o nome dela para que ela apareça de outra forma, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome que eu quero dar para ela e alterar, tá bom? É bem tranquilo. Depois dessa parte das tags, né, finalizando ali a parte da gestão dos contatos, né, de forma inicial, a gente tem também a possibilidade de importar os contatos, né? Então, às vezes vocês têm uma lista ali de clientes que vocês querem importar e a gente consegue, né, colocar esses leads no Lahar. Então, é o mesmo caminho. Gestão de leads, base de contatos. E aqui, ó, já aparece a opção de importar os contatos. Então,
é uma ação bem intuitiva, tá? Eu coloquei aqui para vocês também um tutorial para que vocês deem uma olhada depois de como fazer a importação, tá? E aí a gente consegue fazer, vocês conseguem fazer. E aqui tem todo o passo a passo, né? Mostrando como que tem que ser o cabeçalho da planilha que vai ser importada. Aqui, para verificar se não tem mais de um contato com o mesmo e-mail. Então, aqui tem bastante coisa que é importante que vocês leiam, né? Para que a importação aí saia certinho. Passamos dessa primeira fase, a gente clica em continuar. Aqui eu vou selecionar um arquivo e é muito importante que esse arquivo ele esteja no formato CSV, tá? CSV separado por vírgulas. Se ele não estiver dessa forma, a Lahar não consegue importar, tá? Então aqui, ó, a gente pode selecionar um arquivo. Vou pegar essa campanha aqui, por exemplo, ó. E aqui eu vou confirmar, né, que a minha lista ela está de acordo com as políticas e com os termos de uso da Lahar. Então, a gente tem toda a questão da LGPD, é muito importante, né, que eu tenha a autorização para enviar e-mail para essa base. Então, aqui a gente confirma, né, que os contatos que estão sendo importados autorizaram o recebimento de e-mails da minha empresa e não foram obtidos de forma ilícita. Então, eu dou essas duas confirmações, clico em continuar. O terceiro passo, né, ele vai ser ali a combinação de campos. Então, eu vou combinar todos os campos que estão na minha planilha com os campos que eu tenho na Lahar. Então, é bem simples, tá? Vou combinar o campo e-mail da planilha com o campo e-mail da Lahar. Vou combinar o campo nome da planilha com o campo nome ali no Lahar, tá? Ó, eu acho que eu peguei uma planilha aqui com um número muito elevado. Deixa eu pegar uma planilha um pouquinho menor para vocês. Ó, peguei aqui. Vamos dar as duas confirmações que são necessárias. Clicar em continuar. Aqui, ó, como a gente falou, a gente vai para a combinação de campos. Então, ó, vamos lá. O campo e-mail já foi combinado com o campo e-mail de forma automática, né? Phone number, então aqui a gente vai conectar com o telefone celular, por exemplo. First name, aqui a gente vai colocar com o nome. Aqui são campos personalizados que a gente não tem no Lahar, mas se tivesse era só criar, né, e combinar aqui. Eu vou colocar só para ignorar, então aqui eu consigo ignorar os campos que eu não quero importar, tá? E aí, terminei a combinação de campos, é só eu continuar. Vai ter a opção de acrescentar uma tag ali na hora da importação, tá? E aí, deixa eu clicar em continuar aqui pra gente. Vai ter a opção aqui, ó, adicionar tag. Eu vou adicionar uma tag se eu quiser, senão eu não preciso adicionar tag. E aqui eu tenho a opção de registrar como se fosse uma conversão ali que o lead realizou. Como é uma importação, a gente sempre deixa não registrar conversão, tá? Mas caso sejam leads, por exemplo, que veio de alguma campanha que vocês fizeram, que o próprio lead solicitou contato, aí vocês podem clicar aqui em registrar conversões, que a única coisa que isso vai mudar, na verdade, vai ser aqui no dashboard de vocês, tá? Então, vai ser alterado aqui, ó, a gente tem os visitantes, vai ser alterado o número de leads, porque é como se gerasse conversões das importações que vocês fizeram, tá? Então, é bem simples. Eu vou cancelar aqui, não vou fazer essa importação, tá? Mas vamos lá, Amanda, eu quero saber se a importação que eu fiz deu certo. Então, a gente vem aqui, ó, ações, visualizar importações. E aqui eu consigo ver todas as importações que já foram feitas na minha conta em algum momento, tá? Então, aqui eu tenho todo o histórico de importações, tá? É bem fácil aqui da gente analisar, né? E aí, aqui eu tenho um relatório, deixa eu pegar uma importação um pouquinho mais antiga. Vamos lá, eu tenho essa importação aqui, ó. Foram importados 1.626 contatos, não teve nenhum erro, tá? Desses 1.626, 1.150 foi adicionados. O que isso significa? Que são leads novos na base, eles não existiam na base ainda, então eles foram adicionados. A gente tem aqui os leads alterados, então, desses 1.626, 72 já existiam na base, eles só foram alterados, receberam alguma informação. A gente tem aqui os reativados, tá? E aí os reativados são aqueles que já estiveram na base em algum momento e foram excluídos, tá? Então aqui a gente consegue ver quem foram os reativados. E os ignorados, isso acontece
quando o e-mail está no formato inválido, ou, por exemplo, quando o e-mail está na planilha mais que uma vez, o mesmo e-mail. Então, a segunda linha, né, onde ele está, ele é ignorado porque ele entra só a primeira vez ali, tá bom? Então, essa era a parte de base de contatos, é bem tranquila, tá? Uma dica que eu dou para vocês é aproveitar realmente bastante a central de ajuda que a gente tem. Vão lá, pesquisem, né, a ação que vocês querem fazer. Quero higienizar a minha conta, quero fazer uma integração. Então, procura aqui pela integração, Pipe Drive, Pipe Run, que sempre vai ter informação aqui para vocês, tá? Pessoal, em relação aos CRMs, em relação à base de contatos, ali tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Para entender bem, Amanda, você falou que as integrações com CRM são para aqueles que já têm um CRM que já está usando anteriormente e gostariam de conservar esse CRM, né? Mas caso se quisesse utilizar o Lahar como CRM, poderia ser utilizado ele como tal. Seria isso, né? A gente tem as integrações nativas, tá? Que são aquelas que a gente tinha passado. Então, quem tem um CRM, um desses CRMs de integração, né? Seja nativa, seja via plug ou Zapier, vocês podem integrar tranquilamente. E quem não tiver um CRM, né, e quiser fazer todo esse tratamento pelo Lahar, vocês podem também. O Lahar, ele não é um CRM, né? A gente não tem um CRM completo, igual os outros, mas vocês conseguem fazer uma personalização ali bacana das informações que vocês querem ver, Entendo. conseguem fazer as anotações, tá? Bacana. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos lá. A próxima parte, né, a gente vai falar um pouquinho aqui do lead tracking, tá? Que é uma das funcionalidades que a gente tem aqui, que vai ajudar vocês, né, na questão ali da gestão dos leads também no processo comercial, para a gente ter um processo comercial personalizado bem bacana. Então, vamos lá, o que é o lead tracking? O lead tracking, então, ele é um recurso, né, uma funcionalidade da Lahar, que permite com que você rastreie as páginas, né, que o seu lead acessou enquanto ele estava no seu site, tá? Então, a gente consegue rastrear ali todas as páginas que ele foi acessando, né, na ordem que ele foi acessando e tudo mais. E aí, como que funciona? A gente precisa, né, inserir essa linha de código lá no site de vocês. É bem tranquilo, tá? Vocês inserindo essa linha de código, a única informação, né, a única coisa que a gente precise é que o site já esteja integrado ao Lahar. Então, a gente tem duas opções. Fazer a integração dos formulários, e a gente tem o passo a passo, né, na nossa central de ajuda, ou que vocês já utilizem os próprios formulários da Lahar. Então, o site, estando integrado com a Lahar, entrando um novo lead por ali ou por uma landing page, a gente já vai conseguir mapear, né, o que ele está fazendo ali no site, quais páginas ele acessou, quantas vezes ele acessou aquela página, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Quais são os benefícios do lead tracking? Monitorar as páginas mais acessadas do site, né? Então, quais leads estão visitando essas páginas. Monitorar quantas vezes um lead acessou uma página específica, né? Então, às vezes ele ia e voltava para uma página ali, que era a página de planos, de preços, por exemplo, de orçamento, de cotação. Redução no ciclo de vendas, né? Por saber quais etapas o lead já passou e quais informações tem, e aí a personalização do atendimento, que eu falo muito que elas vão andar juntos, né? Porque a gente consegue ver as páginas que a pessoa acessou ali no meu site, as informações que ela já viu, as informações que ela já passou. Então, quando eu chegar ali no meu processo comercial, só pelo fato de eu ter as informações ali do lead, de quais páginas ela acessou, quais e-mails ela abriu, quais e-mails ela clicou, por exemplo, eu já tenho uma ideia do que ela já sabe e não sabe da minha empresa, o que ela já sabe ou não sabe desse segmento, o que ela sabe ou não sabe do produto, do serviço. Então, na hora da abordagem comercial, eu já vou ter uma ideia do que eu vou abordar com ela, de qual caminho que eu preciso seguir. Porque eu já vi ali que ela se interessou, ela clicou várias vezes, acessou essa página e clicou no e-mail que tinha esse assunto. Então, eu sei que isso já é o mais importante para ela, tá? Então, ele vai ajudar bastante a gente nisso. Ele vai auxiliar na criação dos fluxos de nutrição. Então, tem algumas empresas que gostam, né? A pessoa acessou tal página específica do site, ela já vai entrar num fluxo para receber uma sequência de e-mails, para a gente qualificar esse lead, por exemplo, tá? Auxilia na pontuação do lead scoring. Então, por exemplo, o lead scoring é uma das últimas funcionalidades que a gente vai falar, a gente vai detalhar um pouquinho ele. E aí ele vai
mostrar para a gente, né, o lead que tem o perfil ideal, o lead que realmente está interessado, está engajado, sempre abrindo e-mail, fazendo várias ações, interagindo com a sua empresa, e ele vai ajudar na pontuação ali do lead scoring, tá? Então, se o lead acessou a página de planos e preços, eu consigo dar 5 pontos para essa interação. Se ele acessou a página do blog, eu consigo dar mais 5 pontos para essa interação. E conforme cada interação, eu vou dando uma pontuação. Então, no final, eu consigo ver se ele é um lead realmente interessado, se ele for, eu consigo fazer uma ação para ele. Então, o lead tracking e o scoring vão andar juntos ali, tá? E aí a gente vai detalhar o lead scoring um pouquinho depois. Então, vamos lá. Em que caso que as visitas não são monitoradas pelo lead tracking? Primeira coisa, quando o lead ele foi importado na Lahar ou inserido na Lahar de forma manual, tá? Se ele foi importado ou inserido de forma manual na Lahar e ele entrar no site, a gente não vai conseguir mapear essa questão, tá? A gente precisa que o lead realize uma conversão no formulário, numa landing page, para que a gente consiga mapear, tá? Então, o lead fez a conversão utilizando uma guia anônima no navegador, então isso pode fazer com que o lead tracking não consiga ali monitorar. Se o lead, né, não deu o consentimento, a gente não consegue monitorar também por questão de LGPD, né? E às vezes o lead ele fez uma conversão ali numa guia pública, mas ele limpou os cookies do navegador, e aí a gente não consegue puxar essas informações, porque ele fez essa limpeza antes ali, tá? Dos cookies que ele aceitou anteriormente, tá? Como que eu visualizo as páginas que o meu lead acessou? Como a gente tinha conversado, lá na timeline de ações, a gente consegue selecionar o filtro de atividades do lead. E aqui eu consigo ver, ó, todas as páginas do meu site que aquele lead específico acessou, o horário que ele acessou, o dia e assim por diante, tá? O lead tracking, né, ele está de acordo ali com a LGPD, então a gente tem a tela de consentimento, onde vocês conseguem, né, configurar ali a política de privacidade de vocês, né, o box de termos, consentimento, que explica ali como esses dados vão ser tratados, tá? Que é bem bacana e vocês conseguem personalizar. E aqui mostra um pouquinho, né, um exemplo da Lahar, como isso aparece no site. Então aqui, ó, a Lahar utiliza cookies. Usamos cookies em nosso site para fornecer a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao aceitar, você concorda com a utilização de todos os cookies, tá? Então, entrando aqui no site da Lahar, né, normalmente aparece aqui pra gente, deixa eu puxar uma guia, uma outra guia pra gente, para ver se eu consigo mostrar aqui para vocês como vai funcionar. Vou pegar uma guia que não é anônima. Então, vou puxar e vou entrar no site da Lahar. Tá? E aí, logo na home, é padrão aparecer para a gente, né, a questão dos cookies ali de consentimento. Para mim, que não apareceu, mas provavelmente porque eu já tinha aceitado anteriormente, e aí essa opção acabou não aparecendo para mim. Deixa eu ver se numa guia anônima eu consigo mostrar para vocês rapidinho. Vamos lá. Enquanto ela abre a guia anônima ali, gente, tá todo mundo sabendo já, tá todo mundo entendendo tudo, tá tudo bem claro. O que vocês estão achando? Matheus, Marcos, Vitor? Pode ir perguntando, pessoal. Se tiver dúvida, é só perguntar. Não fiquem com vergonha, gente. Agora é a hora. Rayane, Giovana, Santiago, o que vocês estão achando? Tô achando ótimo. Sem dúvidas até o momento. Perfeito, pessoal. Se surgir dúvidas, a gente conversa, tá? A gente vai falando. Ó, apareceu aqui pra gente a opção do lead tracking, né? Da utilização de cookies, né? Mostrando aí que vocês estão dentro, né, ali da questão da LGPD, vocês estão em compliance com essa questão. Se eu clicar aqui, ó, vou clicar em inspecionar para vocês. Se eu não fizer essa autorização de cookies, de forma alguma vocês vão conseguir, a empresa, né, vai conseguir metrificar ali as páginas que eu acessei. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó,
e pegar, né, essa opção aqui de consentimento, vocês vão ver aqui que o valor tá 0, né? Porque eu não dei meu consentimento. Então, se eu só simplesmente fechar, dar o ok ali, não vai ser possível rastrear as páginas que eu acessei. Se eu der o ok aqui, ó, autorizei a utilização de cookies e der um ok, consequentemente, ó, já começa a aparecer aqui para mim o valorzinho, né? E aí a gente já consegue ali fazer o rastreamento das páginas acessadas se em algum momento eu realizei uma conversão no site, tá bom? Então, o principal ponto aí é realmente, né, para a gente trabalhar ali, para a gente fazer uma gestão de leads bacana, para a gente conseguir ter um processo comercial mais personalizado, para que vocês consigam aí ter um sucesso, né, nessa gestão dos leads. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de hoje. A gente ainda tem uns 10 minutinhos, então se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Tem algum ponto que vocês querem ressaltar? Ninguém tem nada, gente. Tá todo mundo sabendo tudo mesmo. Esse povo tá muito fera mesmo. Então, gente, mas vamos ter especialistas masters aqui no Lahar. Gente, não fica com vergonha, pode perguntar. Vou chamar aqui uns voluntários, ó. Marina Reis. Me conta, Mari, o que você achou? Você entendeu tudo? Ficou com alguma dúvida? Eu achei excelente, assim, não fiquei com dúvidas, não. Mas eu achei o treinamento muito bom. Eu adorei. Muito obrigada, inclusive. Linda, muito Minha bom. perspectiva, imagina. eu acho que foi mais completo, né? Acho que, assim, esse conteúdo eu vou ter que rever também em outros momentos, que foi muita informação. Mas acho que a ferramenta disponibiliza bem mais informações com relação a cada um dos e-mails do que até então eu conhecia. Aquela parte ali de importação, disparo, tag, lista, que eu tenho mais familiaridade, mas esses outros pontos podem ajudar bastante. Obrigada. Perfeito. Legal demais. Realmente, Amanda, você explicou tudo bem, de uma forma bem fácil, né? Bem tranquila de entender. E eu acredito que o pessoal aqui vai conseguir entender melhor na prática, né? Quando eles forem ali vincular o site deles e quão precioso é essa ferramenta, né? O Lahar entrega tantas coisas super relevantes, super valiosas ali para o processo de fechar com o cliente e essa estratégia ser o mais assertivo possível. Para as startups que estão aqui, gente, só pedir o acesso e não tem acesso ainda, só pedir o acesso para a gente de inovação, tá? Eles têm. Bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Thaís, Tainara? Não, eu não quero falar nada, não. Eu conheço já algumas ferramentas, né, de automação de marketing. Então, para mim, está bem tranquilo. Que bom, muito bom. Então é Perfeito, isso, então, gente. Que Tati. bom. Perfeito. Então, na semana que vem, a gente vai falar, né, um pouquinho de captação de leads. Então, a gente vai falar um pouquinho das landing pages, dos formulários, até entrar um pouquinho, né, nos pontos de conversão, para a gente ter uma conversão bem bacana nos sites, né, de vocês, para auxiliar vocês nessa frente também, tá? E acho que é isso, né? Vocês têm aí uma plataforma muito rica, né? Não é porque eu sou CS da Lahar, mas é que realmente a gente consegue fazer muita coisa, né? Para qualificar, para gerar mais oportunidade para a empresa de vocês, para fazer a gestão dos leads. Então, usem e abusem dessa ferramenta, tá bom? E aí, na semana que vem, a gente se vê para falar um pouquinho dessa outra frente, então,
tá bom? Isso, exatamente. A intenção desse workshop é que todo mundo consiga usar o máximo possível, né, da ferramenta do Lahar, e a gente está vendo quantas funcionalidades legais e relevantes que tem para a gente adaptar à nossa realidade. Amanda, muito obrigada. A gente se encontra, então, na sexta-feira que vem para falar sobre captação e landing page e várias coisas legais aí, conversão também. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês e até mais. Perfeito, pessoal. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau. Bom final de Tchau. semana. Vamos- Tchau, obrigada.